Queridos, a graça e a paz, amém? Louvado seja Deus, estamos aqui gratos a Deus por mais uma noite. E é um momento especial, não é? Nós estamos celebrando 12 anos do nosso coral de uma maneira totalmente diferente, mas eu sempre digo, não é? Deus, Ele usa as ferramentas conforme lhe apraz, né? Ele é o Senhor da história, né, Robson? E nós não poderíamos ter, por exemplo, né? Se fosse de forma física, a presença de alguns dos palestrantes, né, que estão ministrando para nós. Mas Robson me colocou na sinuca de bico, sabe? É interessante quando você vai falar sobre música na igreja, você tem uma gama, né, de ideias que lhe vem à mente. E eu fiquei perguntando, puxa, o que é que eu vou trabalhar? A gente poderia trabalhar a questão do louvor pós-reforma, a gente poderia adentrar naquele campo, não é? Do que a reforma trouxe para o louvor. Quando nós vamos falar de louvor, nós somos tentados diretamente aí no Velho Testamento, né? Porque nós temos o maior cancioneiro, né, da Bíblia, que são o livro dos Salmos. Mas eu fiquei pensando, puxa, eu queria algo que a gente pudesse, nessa noite, falar acerca da importância do louvor, como o tema que nos foi dado justamente esse, né? Tendo a música como esse instrumento de adoração. E não ficarmos presos a acharmos, por exemplo, que a adoração está ligada só ao Velho Testamento. Nós temos cânticos maravilhosos no Velho Testamento. Cântico de Miriam, uma bênção. Salmos maravilhosos. Mas nós temos também um Novo Testamento. E eu fiz questão de adentrar no Novo Testamento, porque nós estamos no período da graça. O Velho Testamento, ele tem a sua importância, claro, em termos teológicos, não podemos esquecer disto, mas em termos de, por exemplo, de leis cerimoniais, ou leis rituais ou ritualísticas, tudo o que aconteceu no Velho Testamento era sombra para o Novo Testamento, para Cristo. Cristo cumpriu todas essas coisas. Então eu pensei nisto, e nós vamos fazer justamente hoje, não é, ter esse momento falando no Novo Testamento e não no Velho Testamento, sobre a música como instrumento de adoração, tá certo? Veja, irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que a música, ela tem de fato uma parte importante na vida religiosa e na vida de oração do povo de Deus, né? A música esteve sempre envolvida na adoração do povo de Deus. O povo de Deus foi marcado por duas coisas: a forma diferenciada de cultuar a Deus, e no meio dessa forma diferenciada de culto ao Senhor, havia sempre muita alegria. Todas as vitórias do povo de Deus eram celebradas com música. O salmista diz isto no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, né? Apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, né? Foi ele que nos fez, dele nós somos. Então perceba, sempre há essa chamada adoração. Então a adoração, na verdade, se nós pudéssemos pontuar e perguntar ou responder o que é adoração, o que nós podemos dizer é que a adoração, na verdade, ela é uma resposta do homem ao que Deus é e ao que Deus faz. É a adoração, é o meu reconhecimento de quem é Deus. Adoração é o meu reconhecimento daquilo que Deus faz. E as Escrituras nos ensinam claramente que o povo de Deus não deve apenas falar, mas também cantar as suas verdades. Quantas vezes a gente conta na Bíblia, né? Que nós devemos cantar as verdades de Deus. Os salmos estão aí para mostrar isso. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Perceba que nesse pequeno verso, o autor bíblico está dizendo: falem das maravilhas do Senhor, mas cantem as maravilhas do Senhor. Sabe? Então nós vamos entender justamente isto, de que nós devemos cantar e falar das maravilhas do Senhor. Eu não cheguei no texto ainda, fiquem tranquilos que eu vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia, mas continue do jeito que vocês estão aí. Mas, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, veja o que é que o texto diz: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, e façam isso com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, por meio desses versos, nós podemos ver claramente que a adoração é uma resposta do homem àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz.
Perceba que no primeiro verso ele diz: cantem, falem das obras do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nós devemos ensinar e também admoestar uns aos outros com salmos e com hinos. E quando nós chegamos no Salmo 13, verso 6, o texto diz: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então a instrução da Bíblia é que nós devemos cantar, devemos falar daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E por meio, queridos, da música, nós podemos perceber que a música na adoração congregacional, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, ela tem, na verdade, alguns objetivos e podemos dizer, benefícios específicos para o povo de Deus e para a igreja. As canções, na verdade, elas não são um passatempo, por exemplo. Os louvores que nós cantamos aqui não é para esperar, por exemplo, a chegada dos irmãos. Então, enquanto os irmãos chegam, vamos botar o louvor para cantar. Não é esse o objetivo do louvor. Esse não é o propósito. Não é por exemplo, apenas para preparação para a palavra, como nós pedimos. Vamos ouvir. Não é somente para este propósito. É para isto, mas não somente para isso. Então, querido, nós precisamos entender que o tempo da adoração com a música, ela faz parte, na verdade, da essência do verdadeiro culto a Deus. Sempre, queridos, no culto ao Senhor, sempre houve músicas e canções. Percebam quando nós falamos dos salmos, que tem salmos denominados salmo de ingresso ao templo, salmos de peregrinação. Perceba, durante todo o período, sempre o culto a Deus estava envolto nisso. Nós temos os salmos dos degraus. Isso mostra escritos de músicas que são preparadas para determinado momento do culto, uns para subir as escadas do templo, outro para que o povo seja conduzido pelo deserto em peregrinação, outro grupos de salmos que seriam para estar sendo cantado dentro do templo, na adoração, diante do altar do Senhor. Ou seja, a música, ela permeia toda a questão da adoração ao Senhor. E o que é que nós vemos, queridos? É que, na verdade, a música, na verdade, ela é uma linguagem, né? E aí estão os nossos maestros que sabem que a música é uma linguagem. E o mundo, na verdade, o mundo é construído com a articulação da linguagem. E como qualquer linguagem, essa música, ela comunica algo, ela expressa significados. Então, não podemos dizer que a música não expressa significado. Em todos os gêneros, você consegue, por exemplo, identificar nação pelas suas músicas. Por exemplo, se eu disser assim: irmãos, qual é o ritmo da Jamaica? Vem todo mundo na cabeça, o reggae. No Brasil, por mais que a gente tenha aqui diversos sons, se você chega fora e diz qual é o ritmo principal do Brasil, samba. Então ela comunica, ela transmite algo relacionado à cultura, relacionado a um povo. E quando nós estamos falando de adoração, não é diferente. O louvor a Deus, ele tem que expressar isso. As pessoas têm que ouvir esse louvor e entender qual é a mensagem que aquele que está adorando está passando por meio dessa canção. Então, queridos, grande parte da poesia bíblica, especialmente no livro dos Salmos, foi originalmente escrita para, de fato, serem cantados, né? E isso nós sabemos porque o livro dos Salmos é o inário do povo judeu. Então, a palavra na forma poética, ou essa palavra na forma musical, ela realça, ela valoriza a palavra de Deus, né? E confere a palavra de Deus, ela confere vida e traz facilidade de memorização para o povo. É por isso que, voltando, não tem como não falar sobre, por exemplo, o louvor ou a música na pós-reforma. Essa foi a estratégia de Lutero. Os hinos eram cantados todos em latim, não é? Daquela forma que nós ouvimos deles falando na aula de ontem, não é? E as pessoas, por vezes, não participavam, não era cantos congregacionais, e Lutero quebra isto. Lutero quer mostrar que a música, ela deve, de fato, ter digamos assim, essa ferramenta de trazer as pessoas para a adoração, para que aqueles que estejam aqui, quando no momento do louvor e da adoração, não sejam apenas meros espectadores, mas sejam envolvidos no momento da adoração, entendendo que a adoração, ela é um sacrifício a Deus. Nós não sacrificamos mais animais, nós não sacrificamos mais nos altares, nós sacrificamos hoje a nossa vida no altar do Senhor, mas a nossa maior dedicação em termos de sacrifício racional é o nosso louvor a Deus. E eu vou mostrar a vocês por quê. Porque o louvor a Deus expressa o nosso entendimento que nós temos do Senhor, não é? Então perceba isso. Então,
O que nós podemos ver é justamente isso. Essa palavra cantada, ela vai realçar a palavra de Deus, vai dar vida e facilidade para memorizar, né? A gente tem dificuldade de memorizar. Eu tenho dificuldade séria de memorizar versos. Tem gente que não tem, né? Tem cabra que tem a Bíblia na cabeça, memorizada, né? Eu não tenho essa facilidade. Um exemplo, nosso irmão, eu ainda gosto muito de Isaac. Isaac cita a Bíblia de uma forma tremenda. Isso é capacidade de cada um. Mas, por exemplo, se eu pedisse aqui agora, vamos recitar todos os livros da Bíblia. Eu tenho certeza que a gente encontraria dificuldade de dizer um por um, porque a gente tem dificuldade de memorizar. Mas quando você canta, você tem mais facilidade de memorizar. E eu já disse isso e eu vou colocar isso em prática em nome de Jesus. A gente tentou um tempo, falou, não foi, Sandra? E passou, mas tem uma musicazinha que é para as crianças, que é cantada, né? Os livros da Bíblia. Acho que é R.R. Soares, e um dos CDzinhos dele, ele gravou, várias pessoas gravaram, mas eu vi na minha época ainda com R.R. Soares. E como é fácil você decorar? Porque quando você canta, as palavras parecem que ficam mais, né? Na nossa mente. Perceba, você já leu a Bíblia várias vezes. Tem versículo que você já leu e não consegue memorizar. Mas tem música que você ouviu quando era criança que você consegue memorizar e cantar hoje. Eu me lembro quando eu era molecote em Piancó. Veja, eu já consigo memorizar música daquela época. Então a música tem essa facilidade. Então, queridos, o que é que eu quero mostrar com isso? É que ela facilita isso. E em Deuteronômio capítulo 31, verso 19, nós vamos encontrar um texto interessante em Deuteronômio 31, 19, diz assim: agora então, escrevei este cântico para vós e ensinai aos israelitas. Fazei-os conservá-lo na boca, para que ele seja a minha testemunha contra o povo de Israel. Veja, como fica interessante na nova versão transformadora, falando sobre como você deve cantar e ensinar, porque quando você canta a palavra, ela fica presa ao seu coração. Ele diz: escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensina-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la, para que ela sirva de testemunho a meu favor e contra eles. Então, Deus está dizendo: ensina as pessoas a cantarem a palavra, para que ela fique guardada no coração. Então, com isso, eu vejo que a música carrega essa função tão importante, que é de solidificar a palavra em nossos corações, de fazer com que elas fiquem mais impregnadas. E essas canções precisam ser carregadas de mensagem do Evangelho, porque como nós vamos decorá-la, como nós vamos guardar em nosso coração, nós vamos guardar essa canção, e se ela não tiver um conteúdo teológico que condiga com a palavra de Deus, nós vamos ficar com o nosso coração com alguma coisa contrária à palavra. Por exemplo, eu estava dizendo, puxa, eu me lembrei, quando eu era novo convertido, e o novo convertido é assim, ele escuta de tudo, ele vai atrás de tudo, falou de Deus, tá bom, não é assim? E eu me lembro que tinha um hino que eu cantava e achava retado, e ele ficou no meu coração. E a letra do hino dizia, sabe o quê? Que a gente deve orar de madrugada porque a fila é menor. Cícero Nogueira, não sei se alguém já conhece esse hino, né? Aí eu comecei a dizer, puxa, isso ficou guardado no meu coração porque eu decorei cantando isso. Mas isso não é uma verdade, por exemplo, teológica. Deus não escuta só as orações de madrugada. A gente não vai orar só de madrugada porque de madrugada a fila é menor, aí Deus me escuta. Ele escuta a nossa oração em todo o tempo. Mas eu quero mostrar para você que a música tem essa capacidade da gente guardar e decorar. E se ela tiver um conteúdo teológico equivocado, nós vamos estar guardando na nossa mente, cantando coisas que não condizem com a verdade bíblica. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado com isto. Então, a Bíblia deve mostrar justamente isso, nos mostra justamente isso, que os hinos, bíblicos, eles devem ter, na verdade, letras que tenham conteúdo nas Escrituras. Existe um escritor, e ele é dessa área de música, por nome Jonathan Leeman. Leeman disse o seguinte, ele disse, se existe qualquer lugar onde a palavra de Deus deva literalmente reverberar, deve ser nas canções da igreja. O que ele está dizendo é, se existe um lugar onde a palavra de Deus tem que estar presente, é nos cânticos que nós cantamos na igreja. Porque as pessoas decoram, cantam, e infelizmente, tem pessoas que fazem, por vezes, desses cânticos, teologia para a sua vida. Pessoas que cantam e acreditam naquilo que estão cantando equivocado, e agora começam a exercer, né, na sua vida cristã, aquilo que o cântico está dizendo. Isso é um grande risco para nós. Então o Senhor, queridos, Ele
é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou a música e ele se alegra com os nossos louvores e com os nossos cânticos, mas eu creio que isso deve alegrar o coração de Deus quando esses cânticos mostram o conhecimento que nós temos da sua pessoa. Afinal de contas, os cânticos não são para mim, eu estou louvando a ele. Agora imagina como seria alguém cantando para você ou fazendo uma poesia para você que não tivesse nada a ver com aquilo que você é. Imagina se você tivesse alguém que dissesse assim, eu vou cantar uma música para você, maestro Hoff, e começasse a cantar com uma coisa que eu disse, rapaz, eu não me identifiquei em canto nenhum no meio dessa canção que esse rapaz fez. E por vezes, os nossos louvores estão assim. Deus está escutando, eu imagino que dizendo, será mesmo, né? Isso aí, a gente não é nenhuma crítica, mas porque o tema nos permite. Por exemplo, quando nós éramos jovens, Robson, eu vejo mais aqui, tem Cezinha, Juarez, Raquel, esse pessoal aqui, quem nunca namorou aos louvor de, não é? Aquele menino lá, Alex Gonzaga, como é o nome dele, da banda dele? Novo Som. Quem não? Quem não? Quem não foi para os acampamentos, né? Cantando para Deus, mas com o olho na irmã. Irmã, se tu entender que é para tu, está tudo resolvido. Dá certo também. Dá certo também. Mas perceba como é a questão complicada do louvor, não é? Então perceba, cantar de fato, queridos, é uma maneira de como a congregação, particularmente, ela une as suas emoções, os seus afetos, e junta isso à palavra de Deus. A igreja é motivada, ela por vezes até se emociona com um cântico. E se esse cântico não for ligado à palavra de Deus, as emoções delas estão tudo equivocadas, os sentimentos delas estão todos equivocados, porque a música não está levando ela para, de fato, estar na presença daquele que é o Senhor. E nós temos que ter cuidado, porque para cantar a palavra de Deus, queridos, a gente tem que entender isso, a gente precisa buscar conteúdos bíblicos, e está difícil hoje em dia. A gente olha para o passado com saudosismo, né? Porque muitos hinos bons, veja que nós cantamos alguns hinos hoje muito bons, mas esses hinos, no mínimo, aí deve ter 10 anos, né? Esses que a gente cantou, o mais novo. Vamos cantar agora esses hinos de hoje? É difícil. Você conta nos dedos as pessoas que você pensa que a gente pode ouvir, não é? Então perceba, existe ainda hoje uma coisa interessante, e aqui eu quero falar para você, porque existe um aspecto ainda interessante da nossa igreja, principalmente relacionado ao louvor. Algumas igrejas estão resgatando, por meio do louvor, algumas práticas judaizantes. Já perceberam isso? Por exemplo, pessoas que estão com seus cânticos introduzindo dentro do culto cristão elementos do culto judaico. Por vezes, por falta de conhecimento, porque acha bonito um candelabro, acha bonito um sofá, não sei, talvez por isso. Outros com conhecimento, mas que acham o seguinte, está muito básico esse culto, vamos inovar, vamos trazer coisa nova. Não é que nós não sejamos abertos às novidades em nossos cultos, mas nós temos que entender que novidades são estas. Porque, por exemplo, eu vou ler aqui uma coisa interessante. Isso aqui foi na revista Ultimato, de dezembro de 2012. Então fazem 18 anos, é isso? 8 anos. Veja o que é que dizia. Isso foi naquela página do leitor, né? Ele escreveu dizendo: fui convidado para o aniversário de uma igreja, onde a reunião começou com o alarido de um sofá. O sofá, você não sabe, é parecido um berrante, só que é feito com chifre de carneiro, e eles fazem aquele som, que aquilo era usado no Velho Testamento para invocar a presença de Deus. Ele está dizendo: fui convidado para o aniversário de uma igreja, onde a reunião começou com o alarido de um sofá. Em seguida, o pastor convocou a congregação para uma peregrinação em direção à tenda de Abraão, que estava montada atrás do púlpito. Olha só. Depois, a viagem seguiu rumo à bênção contida dentro de uma réplica da Arca da Aliança, que estava no canto direito da igreja. E por fim, depois disso, todos fomos chamados para receber a unção com óleo de Israel. Veja quantos elementos. Que se nós não tivermos algum conhecimento, ele vai dizer, isso aqui está perfeito. Queridos, mas nada disso. Como nós vimos aqui, essas inserções de elementos judaicos, e aqui são todos elementos judaicos, eles estão, queridos,
sabe, em todas as áreas do culto, inclusive na área do louvor, na área da adoração, justamente, por exemplo, com o uso do sofá, com os resgates dos ministérios levíticos. Você não já viu, não? Levita fulano de tal. E aqui a gente tem um bocado de levita, que a gente vê às vezes nas redes sociais, até agenda, para convidar o irmão levita fulano. Irmãos, não existe mais ministério levítico hoje. Assim como não existe ministério profético. Então, essas coisas são resgates de tradições judaicas, mas lembrem-se, nosso culto não é um culto judaico. Nós não somos mais judeus. Nós somos cristãos. E o culto cristão não tem essas coisas. Isso ficou lá, porque cada um desses elementos, que aqui está o sofá, a arca da aliança, tudo isso aqui era uma sombra do que seria Cristo. Então Cristo já veio. Eu não preciso mais olhar para a arca da aliança para imaginar que Cristo vai chegar, que o ungido vai chegar, ele já veio. Então não cabe essas inovações dentro dos nossos cultos. Nosso culto é cristão. Então perceba, querido, isso tem sido um problema para as igrejas. E desde o tempo do apóstolo Paulo. Né? Paulo teve um dos confrontos mais duros, foram justamente contra os judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram os líderes judeus, né? E que teimavam em querer levar os elementos dos seus cultos judaicos para o cristianismo, quando inaugurou a igreja no primeiro século. E eles diziam que o cristianismo só salvaria se juntasse a essa nova religião e que fosse anexado os aspectos da cultura do culto judaico. Então, para eles, era o seguinte: sim, está certo, há salvação agora no cristianismo, mas desde que os irmãos sejam circuncidados. Lembra a briga de Paulo sobre a circuncisão com os judeus lá em Roma? Lembra a briga de Paulo na carta aos Gálatas, porque os judeus estavam querendo novamente colocar os elementos de culto, e Paulo dizia para os irmãos: irmãos, vocês estão querendo retornar para aquilo de onde vocês vieram? Vocês estão em novidade de vida, estão no tempo da graça com Cristo, e agora vocês querem voltar para o culto judaico? Cristo não está lá, o cordeiro já foi imolado de uma vez por todas, não tem mais para fazer sacrifício. Então, queridos, nós começamos a perceber essas inovações dentro da igreja. Então, nós devemos lembrar o seguinte: nós somos filhos do novo pacto. Nós somos filhos da nova aliança. E por isso nós devemos, queridos, ser regidos pela teologia desse novo pacto. Não podemos resgatar, por mais bonito que a gente acha, elementos dos cultos judaicos e dizer: não, mas isso aqui era lá do templo, lá eu posso trazer para cá. Não, queridos, não cabe isto. Não é? Então a gente tem que entender justamente isso. Então, as boas novas do Evangelho, queridos, é isso que tem que mostrar. Eles estão em todos os lugares por meio de canção. Por exemplo, nós vamos encontrar música nos Evangelhos. Nós vamos partir já para um dos Evangelhos. Nós vemos músicas nas epístolas de Paulo. Nós vemos canções nas epístolas de Pedro. Nós vemos canções lá no livro de Apocalipse. Ou seja, então o Novo Testamento está cheio de canções. E por que a gente é tentado, às vezes, no meio da adoração, no meio do canto, querer resgatar, né, coisas da sombra que era Cristo, dos elementos judaicos, para as nossas canções? Não precisamos fazer isso. E hoje é na moda, né? Você, para chamar a atenção, sobe um levita, né? Levita fulano de tal, e o levita já sobe com um sofá e começa a soprar. E aqui dali vai mexendo com a emoção das pessoas, porque ali está um cara mais ungido que todos, que está com o sofá invocando Deus, e você tira os seus olhos do elemento de culto que é Cristo e coloca naquelas coisas. Isso não é culto cristão, de maneira nenhuma. Então nós vamos partir agora, para que a gente possa ver a música nos evangelhos. Pelo que nós sabemos, nenhum dos quatro escritores do evangelho, né? Nem Mateus, nem Marcos, Lucas, nem João, na verdade, foram especialistas em músicas. A Bíblia nos mostra isso. Mas, embora eles não sejam especialistas, muitas indicações insinuam em suas narrativas para mostrar o sentimento, por exemplo, de Jesus em relação à música. Nós vamos ver que a música sempre esteve presente na vida e no ministério de Jesus. Por exemplo, vejamos, o nascimento de Jesus foi uma ocasião para a música mais grandiosa que o mundo já ouviu. Uma das músicas mais belas que o mundo já ouviu foi justamente na anunciação do nascimento de Jesus.
E no Evangelho de Lucas estão registrados, queridos, os vários cânticos que podem, de fato, ser chamados de os primeiros cânticos de Natal. Por quê? Porque eles são baseados no nascimento de Jesus. Então a música foi usada, queridos, no ministério de Jesus desde o seu nascimento. Por exemplo, nós vamos ver a música sendo usada na entrada triunfal em Jerusalém. Lembram? Que quando Jesus entra, os homens, mulheres, todo o povo está cantando, colocando folhas de palmeira para que Jesus passe. E eles cantavam Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Canções que são cantadas. Nós vamos ver, por exemplo, que Jesus Cristo, depois da ceia, quando ele termina de ministrar a ceia do Senhor, naquele novo momento, ele sai, antes dele sair, ele canta um hino. Não é? Então, o hino, a música está envolta na vida e no ministério de Jesus. Então, no Evangelho de Lucas, aí eu quero agora pedir a você que abra o Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1. Irmãos, vejam aí Lucas, capítulo 1. Nesse Evangelho de Lucas, são encontrados logo no primeiro verso do capítulo, obrigado, 3 hinos. Interessante. Primeiro é o cântico de Maria, que é um cântico de louvor pelo Redentor que iria nascer. Depois nós temos o cântico de Zacarias, que é um louvor a Deus pelo cumprimento de suas promessas. E temos um terceiro cântico, que é o cântico dos anjos, que foi entoado na ocasião do nascimento de Jesus. Então, queridos, a referência à música no ministério de Jesus, ela não são muito numerosas, mas elas estão sempre em volta, mostrando que Cristo esteve sempre no seu ministério envolvido em música. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus, ele nunca desaprovou, por exemplo, qualquer coisa referente à música no templo. A gente não vê isso. Então, nós não podemos dizer que Jesus não, mesmo falando tanto de música, ele desaprovava. Não. A vida dele foi movida por isso. Então, veja. Mas, por enquanto, nós vamos ficar aqui com os 2 cânticos mais conhecidos do Novo Testamento, que são encontrados, como eu disse para vocês, aí no Evangelho de Lucas. Primeiro, é um cântico que a gente chama o Cântico de Maria, que está no capítulo 1, do verso 47 a 55. E esse é um cântico chamado Magnificat, né? E nós temos também um outro cântico, que é o cântico de Zacarias, que está no mesmo capítulo, a partir do verso 68 ao 79, e esse é o cântico que nós chamamos o cântico de Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Então, o que é que nós vamos ver nessa noite rapidamente? Vamos ver como é a teologia desses cânticos. Nós estamos falando que os hinos não estão tendo agora, nesse momento contemporâneo, letras cristãs. Se nós temos que buscar um exemplo para as músicas serem cantadas no tempo que nós estamos, tem que ser na Bíblia. Então vamos ver como era a teologia desses hinos. O que de fato eles sinalizavam para os cânticos de hoje? O que é que eles sinalizam para os cânticos contemporâneos? Em termos de conteúdo. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar primeiro o cântico de Maria. Vamos lá? Veja aí, verso 47 do capítulo 1. Vamos fazer o seguinte, verso 46 em diante. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazio despediu os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Esse é um cântico. Nós estamos lendo, mas isso foi cantado por Maria. Então, nós já temos aqui uma pista, logo no título. Esse cântico de Maria, que é chamado Magnificat, ele é chamado assim por causa da primeira palavra que está aí na escrita, porque foi traduzido para o latim, e no latim, essa palavra, ou esse texto primeiro que está aí, a minha alma engrandece ao Senhor, é justamente a expressão que está aí, Magnificat, ou seja, é uma expressão em latim para engrandecer. Ele está dizendo assim, a minha alma engrandece ao Senhor. É um cântico, queridos, que exalta a grandeza de Deus.
Perceba que na primeira palavra ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Então, nós vemos de cara a construção desse cântico. É um cântico que exalta a grandeza de Deus, colocando o adorador como quem reconhece e exalta esta magnificência divina. Deus é o Senhor, e o adorador está reconhecendo isso. Primeiro ponto de um hino contemporâneo que deve adorar a Deus: eu sou sempre adorador, Ele é sempre Senhor, e isso nunca se inverte, não é? Então vamos lá, a ênfase está justamente na grandeza do Senhor neste cântico. Veja que a ênfase aqui não está no adorador, mas está na grandeza divina, ou seja, a grandeza de Deus é o motivo central desse cântico. Apesar de algumas pessoas acharem que esse canto está engrandecendo a Maria, não. Maria é que está engrandecendo a Deus. Então os cânticos, ou seja, os hinos de louvores, eles devem ser sempre para engrandecer a Deus e não para nos sentirmos bem, por exemplo. Porque o foco deve ser Deus. Esses outros aspectos são secundários. Eu me sentir bem, eu gostar do hino ou não gostar, isso é secundário, porque perceba, assim como nós temos visão equivocada do culto, nós temos visão equivocada do louvor. O louvor não é para nós, não é para me sentir bem, não é porque o louvor que está ali tem que cantar só o hino que eu gosto. Lembra de alguém que chegava aqui na porta e dizia: ah, está cantando aquele hino de novo, é? Vou-me embora. Porque achava que o hino era para ele. O hino não é para ele, a adoração não é para ele. E é por isso que eu bato aqui na tecla e digo: não existe dentro do conceito de adoração ao Senhor hinos antigos. Como é que eu vou dizer que a adoração a Deus está antiga? Então a gente vai ter que rasgar os salmos. Vamos ter que rasgar esse livro aqui, a carta de Lucas, porque são antigos. Então, queridos, perceba isso. Esse cântico, eles devem justamente isso. Então, os aspectos secundários, se eu me sinto bem, se eu gosto, se eu não gosto, isso é um problema pessoal. Mas o louvor tem que ter características e ele deve ser sempre para Deus, não é para o homem. Vamos ver aqui rapidamente o canto de Zacarias. Esse canto de Zacarias é chamado de Benedictus, por causa da expressão latina também, bendito, que é a primeira palavra do cântico. Vamos ver esse cântico a partir do verso 68. Ele já começa aí, né? Benedicto, ou seja, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Que hino lindo, é lindo ou não? Bem parecido com o sabor de mel, né? Perceba, isso aqui é um conteúdo de um cântico cristão. Ele segue uma estrutura comum dos cânticos de Israel, não é? O cântico primeiro, bendize ao Senhor pelo seu agir no tempo presente, que é justamente a visitação divina na pessoa desse menino que ele fala, o menino que estava relacionado à vida de Cristo. Mas ele olha para o futuro, tem uma visão escatológica, né, conforme nós vemos nos capítulos 76 a 79. Então perceba, o cântico de Maria louva a Deus por aquilo que ele é. O cântico de Zacarias louva a Deus pelos seus atos na história, tanto no passado como no futuro. Então perceba, querido, que a ação de Deus na história é o motivo central do cântico, justamente daquele que é o pai de João o Batista, que veio preparar o caminho para o Senhor. Então, os dois motivos centrais desses dois cânticos são o seguinte: Deus deve ser louvado pelo seu ser e pela sua obra. Primeira coisa, Deus deve ser louvado pelo seu ser e pela sua obra, pelo que ele é e por aquilo que ele faz e por aquilo que ele fará. Perceba que esses dois cânticos falam justamente sobre isso. Então nós devemos adorar a Deus pelo seu caráter e por suas obras.
Então isso, talvez você diga, não me traz nenhuma novidade. Cadê a novidade nisso, pastor? Não traz novidade nenhuma. Nós concordamos com isso. Mas nós precisamos conhecer um pouco mais. Então, eu vou me deter aqui agora, para a gente fazer um pouco do análise do conteúdo de cada um desses hinos, bem rapidamente. Vamos ver um pouco do conteúdo do Cântico de Maria, do Magnificat. Se nós fosse fazer aqui uma análise exaustiva, com certeza não daria tempo. Então, eu vou me propor aqui a fazer uma coisa bem rápida. Então, começando pela exaltação do ser de Deus. Veja, esse cântico, ele exalta o ser de Deus, né? E logo, na verdade, ele vai nos mostrar e nos revela o sentimento que estava no adorador. Ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, como nós vimos, onde nós temos engrandecer, corresponde em hebraico a palavra proclamar as grandezas de Deus. Quando ela diz assim, a minha alma engrandece ao Senhor, ela está dizendo, a minha alma proclama as grandezas de Deus. E quando ela fala sobre a minha alma aqui, a gente não pode entender que essa alma aqui, ela é, por exemplo, a parte espiritual que nós temos, alma e corpo. Não, não está falando disso. Ela está dizendo, num sentido de dizer que todo o seu ser proclama a grandeza de Deus. Então perceba que a primeira coisa que a gente vê no louvor a Deus, queridos, é que o louvor a Deus não é um ato mecânico. Pelo contrário, sabe, não é uma adoração mecânica. É algo profundo, é algo que aquele que adora faz com todo o seu ser. Maria disse, todo o meu ser proclama a tua grandeza. Então perceba que o cântico traz o sentido de uma pessoa que é totalmente absolvida, que está totalmente derramada diante de Deus e que está totalmente agradecida ao Senhor. Ela reconhece os seus feitos. Então o primeiro cântico de louvor do Novo Testamento, querido, nos mostra o sentimento do adorador. E não é um momento de entretenimento apenas, mas é um profundo reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Deus está fazendo. Então, na verdade, nós podemos dizer que para nós que somos cristãos, o momento do louvor deve ser também um momento de contrição. Sim, queridos, a verdadeira adoração, ela leva o homem a render-se. É parte de um coração rendido e um coração absoluto em Deus, onde não há estrelismo humano, mas apenas a glorificação de Deus. Perceba que Maria em nenhum momento quis trazer estrela para ela. Era Deus. Ela disse, a minha alma vai engrandecer ao Senhor, o meu Salvador. Então, queridos, não podemos ter cânticos ou cantar cânticos de superioridade, sabe, mas de reconhecimento da nossa humildade. Sabe, nós não somos superiores, nós somos miseráveis, pobres e nus. A Bíblia nos mostra que Maria recebeu do poderoso Deus o privilégio de ter o seu ventre habitado pelo Filho de Deus, de ser germinada pelo Espírito Santo. Se isso fosse hoje, meu irmão pode ter certeza, saía em todos os jornais, estariam as pessoas andando, e a pessoa mesmo que sabe o alvo dessa graça, querendo ser mais especial do que todas as mulheres, porque ela carregava no ventre o Filho de Deus. Mas ela disse, eu engrandeço ao Senhor, o meu Salvador, eu não sou nada. Então, queridos, Maria entendia, porque o texto tem uma palavra interessante, diz que ela atentou para a sua condição, e ela tentou, está mostrando que o mérito era de Deus, não era dela. E é óbvio que os nossos cânticos também devem expressar a nossa fé, devem expressar os nossos sentimentos, mas nós devemos deixar claro que tudo que nós recebemos de Deus é bondade dele, não é por nosso mérito, qualquer que sejam as coisas. Então, queridos, não dá para a gente cantar sabor de mel e achar que porque a pessoa não me ajudou, eu vou ter que orar e esperar que ela esteja na pior quando eu estiver no altar. Você está entendendo? Não tem como a gente cantar um hino desse e achar que isso é um hino cristão. Não tem como, meus irmãos. O nosso canto não deve exaltar o ser humano, mas sim o divino. Então nessa canção tu vai dizer, tem nada não, eu passei para a prova, você não me ajudou não. Mas quando eu estiver aqui, ó, em cima, tu vai estar aí na periferia. E eu vou estar dizendo, tome, não me ajudou, era o que tu quer. Não é, isso não tem conteúdo cristão, queridos. Muitos momentos de louvor, queridos, em algumas igrejas, mostram que as pessoas estão usurpando o lugar de Deus no culto, infelizmente. Ou estão querendo aparecer mais do que Deus. Ou ainda estão tentando manipular as pessoas, produzindo emoções. E você já viu isso? Quantas vezes as pessoas querem produzir emoções por meio do louvor? E elas fazem de tudo. Por exemplo, tem uma igreja aqui que a gente não vai dizer o nome por uma questão de ética. Mas, por exemplo, o nosso irmão Samuel foi tocar. E o pastor chegou e disse, olha, nesse momento aqui, você tem que botar o teclado na maior altura que você puder,
E você tem que tocar assim, é para mexer com o emocional do povo. Tem que mexer, para eles se sentirem emocionados. O louvor não é para isso, queridos. O louvor não é essa ferramenta para me deixar emocionado. Ele pode me deixar quando ele tem as verdades bíblicas e o meu coração recebe essa verdade, mas eu induzi como pastor, como ministro do louvor, esse louvor com o propósito de deixar você emocionado e você chorar, e sair se acabando, e por vezes levando no seu coração verdades que não são bíblicas. Esse não é papel do louvor. O louvor é para adoração a Deus. Então, queridos, numa perspectiva pessoal, o canto ele se desloca de Maria e passa a falar do próximo. Veja aí. No verso 50, fala dos que temem a Deus. Diz, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Perceba que Maria está cantando, mas tira dela o foco, já coloca o foco naqueles que temem ao Senhor. Ele diz também respeito ao agir contra os soberbos e poderosos. Verso 51 diz, com seu braço ele manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos dos seus corações. Esse canto que eleva os humildes. Verso 52, depois do trono dos poderosos, elevou os humildes. Esse cântico, ele faz com que sejamos levados a entender que Deus cuida dos famintos e pune os ricos. E aqui não é os ricos que têm dinheiro, é aquele que coloca a sua vida nas riquezas. Verso 53, aos famintos ele enche de bens e vazio despede os ricos. Ou seja, perceba que o cântico de Maria sai da esfera do eu, não é mais Maria, e vai agora para a esfera do eles. Ou seja, é um cântico que não olha apenas para si, mas inclui os demais. Totalmente diferente de canções como Sabor de Mel, que exclui. Então isso nos ensina que, primeira coisa, nós devemos louvar a Deus pela sua bondade para conosco, mas devemos reconhecer a sua bondade para os demais. Então o culto não é apenas eu e Deus. O culto é eu, Deus e os outros. É por isso que a gente sempre diz, gente, cante hinos que a igreja conheça, né? Cante hinos congregacionais, que leva a igreja a cantar. Igreja cante, que para a igreja cantar, para que ela entenda que não é ali, lá naquele lugar onde fica o louvor, que é o ponto da adoração enquanto o louvor está fazendo. Não é só o cantante que está ali adorando. É essa nave, é esse povo que deve estar adorando a Deus também. Porque se a adoração ficar só ali, está tudo errado. Dali tem que ser levada aqui, a ponto desse aqui também receber o entendimento por meio das canções que estão cantadas ali, que Deus é o Senhor. E adorar ao Senhor. Então, esse cântico, queridos, ele não pode, de fato, resvelar, para nos levar para a forma intimista, e dizer, só eu adoro. Não, a adoração é para todos, e por isso o Senhor nos chama. Então, nós vamos ver que esse culto é interessante, né? Maria entoa um canto que sai da pessoa, da sua primeira pessoa, leva para os outros, sai da sua pessoa e leva para a gratidão pessoal e para o reconhecimento da bondade de Deus para com todos. Então é um canto, querido, que vê a totalidade do seu povo, não apenas os sentimentos da adoradora. Então eu quero passar para cá para a gente ver, terminar essa breve explicação, mostrando que o culto não é somente nosso, o culto é dos demais irmãos. Nós devemos entender isso, repartirmos as bênçãos com ele, nos alegrarmos com ele, por isso o louvor deve ser congregacional. Então lembre, você que faz parte do louvor, você que está aqui na igreja, você que me escuta, quando for preparar os seus cânticos, não prepare dizendo assim, eu gosto dessa canção e porque eu gosto eu vou cantar, né? Diga assim, eu vou entregar esse louvor a Deus como oferta, mas não pode ser só a minha oferta. Eu não posso cantar somente porque eu gosto e dizer, então é eu e Deus. Não, eu tenho que fazer com que a igreja cante, que a igreja seja envolvida, que ela esteja nesse espírito de adoração. Então é isso que nós temos que fazer. Bom, e terminando aqui, um pouco rapidamente o conteúdo do canto do Benedictus, né? Esse canto, querido, ele vai, é interessante que ele é já introduzido, né, pela declaração de Zacarias, diz assim, que Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. É isso que diz o verso 67. Então, só a partir daí, a gente já vê que esse canto que ele já vem com a força de ser uma declaração inspirada por Deus. Só isso já merece a nossa atenção especial, né? Então, Benedictus, né, é um termo usado somente para Deus. Geralmente esse termo está sempre celebrando o benefício especial que Deus concede a alguém, que Deus concede a uma nação. É um canto que celebra a bênção recebida. Esse é um canto que celebra a bênção recebida por Deus, não pelos nossos méritos. Então a bênção ela é comunitária, da mesma maneira que Maria mostra. Ela sai do eu para o nós. O Benedictus,
o cântico de Zacarias também sai dessa questão individualista e leva para a comunitária. Zacarias entende, queridos, quem é um menino que está no verso 76. E ele louva a Deus pelo seu significado na história de Israel. Porque o centro teológico do cântico de Zacarias é o verso 72. Veja o que é que diz o verso 72. Para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Esta é a ideia de misericórdia, que é a ideia central que se repete no verso 78, que é o centro desse cântico. Ou seja, as ideias principais, queridos, do cântico é que as misericórdias e o amor de Deus devem permear os cânticos cristãos. Então, irmãos, se você canta um cântico que é um cântico de vingança, pedindo para seus inimigos ser derrotados, para seus inimigos ser esperneados, que o Senhor pise na cabeça dos seus inimigos, que quebre as pernas dele, que ele fique lá na plateia e você fique no palco. Isso não é um cântico que inspira o que Deus quer. Queridos, então Deus é o Deus da história, Ele move a história, e esse cântico aqui mostra a ação de Deus Pai na história, que desemboca justamente no menino que ia nascer em Cristo. É um hino totalmente cristológico, e os hinos têm que ser cristológicos. Meu irmão, se você cantar um cântico e não encontrar Cristo nele, desista. Não tem como. Se você vai cantar um cântico e você começa a cantar e você em nenhum momento fala o nome de Cristo, nenhum momento dá a ideia de que Cristo está dentro daquele cântico, o canto tem que ser cristológico. Não somente o cântico, as ministrações têm que ser cristológicas. Então, queridos, isso às vezes tem sido esquecido em muitos dos nossos cantos atuais. Então nós temos que entender isso, somos cristãos e o nosso louvor deve ser cristológico. A igreja deve celebrar Cristo, ela deve mostrar Cristo em seus cânticos. Nós precisamos de fato cantar Cristo e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, conforme Zacarias cantou. Então nós podemos notar, queridos, que interessante para quem prega, nós podemos notar sem muito esforço aqui que esse canto de Zacarias apresenta uma parte aqui bem interessante quando trata do Pai, em 3 divisões. É como se nós estivéssemos fazendo um sermão, Robson, né? 3 tópicos e uma conclusão. Primeiro, ele mostra o Deus que intervém na história, verso de 68 a 69, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Para nós, fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Depois ele diz que ele intervém e Deus cumpre o que prometeu no verso 70, assim como desde os tempos antigos, tem anunciado pela boca dos seus santos profetas. E o terceiro tópico dessa pregação seria: Deus salva, verso 71 a 74, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servir ao Senhor sem temor. Então, queridos, perceba que isso é interessante. O cântico tem uma culminância na pessoa de Cristo. Cuidado, querido, para que o nosso louvor não seja levado a esquecermos que Cristo é o centro. Então, o que é que esse cântico está nos mostrando? Está nos mostrando, queridos, que todo e qualquer cântico cristão tem que ter Cristo no centro. E eu quero concluir mostrando uma coisa. Maria, ela foi visitada pelo Senhor, né? Através de um anjo, e ela menciona isso no seu cântico. E a ideia de visitação aqui, que os 2 cânticos traz, é expressar justamente pela maneira, né? Que eles falam, mas mais acentuado no cântico de Zacarias, quando ele diz que Deus visitou o seu povo, que Deus remiu o seu povo, e que Deus visita o seu povo, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque nos dá a ideia justamente, queridos, que esses 2 primeiros cânticos de louvor do Novo Testamento, eles celebram a visitação de Deus. Essa é a ideia. Deus visita o seu povo. E esses 2 cânticos estão dizendo: Deus visitou o seu povo. Então, queridos, isso deve estar presente nos nossos cânticos e nos nossos cultos. Sim, queridos, nós devemos cantar a visitação divina de Deus. Nós devemos, sabe, queridos, nós devemos cantar a entrada de Deus na história. Nós devemos cantar uma fé que se enraiza na história, que é de fato conhecida por meio do Evangelho. Então, queridos, nós temos que entender tudo isso só para dizer uma coisa: devemos reduzir o máximo possível esse desejo humano de se sentir bem no culto ou se sentir bem no louvor. Porque tem pessoas, queridos, que parece que não entendem que o culto é para Deus, e tem gente que você já viu a gente terminar assim, dizer assim: irmãos, e o culto? Gostei muito hoje não. Não gostei muito hoje não. O culto é para você ou para Deus? Bom,
essa questão da identificação que você vai ter com o culto é uma questão totalmente pessoal, porque você vem prestar o seu culto. Então não importa quem esteja aqui, não importa quem esteja ali. O culto é seu. Os elementos de culto apresentados aqui, queridos, são elementos litúrgicos. Mas o culto acontece no seu coração, meu velho. É você que vai dizer como está cultuando a Deus. Então, se você não foi, talvez, ou foi decepcionado porque algo que você esperava acontecer no culto não aconteceu, aí é porque você está botando expectativa naquilo que o homem poderia levar para você em termo litúrgico. Porque se você entender que você pode cultuar a Deus, independente de qualquer coisa que estiver ao seu redor, independente da canção, independente de quem esteja aqui, ô irmão, nós vamos viver muito melhor o Evangelho. Porque há pessoas que só acham que sentiram o Evangelho se sentir alguma coisa diferente. Ah, não, eu só sei se Deus apareceu aqui, eu senti Deus, se eu tiver um arrepio, se eu me arrepiar todinho, eu digo, Deus chegou, Deus está aqui. Não, irmãos. Se nós vamos basear a presença de Deus na nossa vida por sentimentos, por aquilo que eu senti no culto, por aquilo que eu senti fora, irmãos, para Deus eu estou convosco todos os dias da sua vida, sinta você arrepio ou não. Então, queridos, é isso aqui é que deve mostrar. Então a gente tem que entender, queridos, que essa é a fé cristã, a fé que age no Deus. O cristianismo é justamente isso. Nós temos que levar esse entendimento, e tudo isso aqui nós podemos afirmar com convicção, queridos, que o culto não pode ser esse momento onde eu vou buscar sentimentos. Quantas pessoas saem dizendo, eu vou buscar a minha bênção no culto, eu vou fazer isso no culto, eu vou para receber a unção, eu vou para fazer... Irmãos, o culto não é para você. Você tem que dizer assim, eu vou levar a minha oferta de louvor, eu vou levar a minha oferta de gratidão, eu vou levar o meu culto a Deus. Sou eu que sou o adorador, sou eu que tenho que levar. E por isso a música é tão importante, porque não tem como, é difícil. Eu ficava vendo aqui, a gente sempre fala isso, né? Tinha uma pessoa muito clássica nisso, que achava que não podia mais cantar um canto, porque se cantava muito, esse canto na igreja. E esse cântico não estava mais agradando a ele. Mas ele nunca perguntou se esse cântico estava agradando a Deus, né? Interessante, não é isso? Então, queridos, eu quero mostrar para você que esse referencial aqui nunca pode ser perdido. Cantos e cultos da igreja devem ser cristológicos, devem exaltar a pessoa de Jesus Cristo, devem chamar a atenção para Ele, sabe, exaltando a sua pessoa, exaltando o seu significado na história e o seu significado nas nossas vidas. É isso, querido, porque se nós perdermos Cristo de vista, o nosso culto será todo menos um culto cristão. Então, Maria e Zacarias nos ajudam a compreender isso um pouco melhor. Queridos, analise esses cânticos. Em nenhum momento aqui apareceu homem. O louvor foi todo para Deus, um Deus que se comunicou, que apareceu na história, que é revelado, mas é um Deus que engrandece, que, sabe, é um Deus que está movendo a história. Em nenhum momento tem homem nisto. E nós somos tentados a querer, de todas as maneiras, achar que o culto é para nós. Então, queridos, a música, como instrumento de adoração, tem que ser aquela que tenha conteúdo bíblico, e que me leve a adorar a Deus, a ter Ele como instrumento de adoração, porque se esse cântico está me levando a adorar a mim mesmo, ele não é cristão. Cristo não é o centro, ele é totalmente humanista, o homem é o centro. Que Deus nos ajude a entendermos essas verdades, e quando a gente for louvar ao Senhor, lembrar disto em cada cântico.